Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos ao primeiro Congresso Brasileiro Online de Ensino, Pesquisa e Extensão. Eu estou muito feliz de poder palestrar nesse evento, de compartilhar meu conhecimento e desde já agradeço a organização pelo convite. Eu sou a professora Patrícia Adriane Orr, sou mestre em Direito, doutoranda em Direito, advogada e professora. Hoje eu vou falar com vocês sobre a pesquisa científica na área do direito. A primeira coisa que eu gostaria de comentar é que essa minha fala e o meu intuito aqui com essa palestra de hoje está muito relacionado a um conceito chamado de lifelong learning. O que significa isso, né? Seria aprender continuamente, ou seja, a gente ter um mindset, né? Ou seja, um direcionamento na nossa vida para o conhecimento, para o aprimoramento contínuo, para sempre buscar aprender mais. Então nós somos eternos aprendizes, né? Como diz o professor Leandro Carnal, um cérebro que não aprende é um cérebro que atrofia. Então essa ideia de melhoramento, de conhecimento, de aprendizado contínuo, ela está muito relacionada a essa questão da pesquisa, que é o foco da minha fala, digamos assim. A gente sabe que na graduação a gente tem esse foco, né, no ensino, na pesquisa e na extensão, mas muitas vezes a pesquisa acaba ficando num segundo plano, né? Principalmente na área do direito, às vezes muitas pessoas buscam um concurso público, por exemplo, e acabam muitas vezes não se interessando pela pesquisa. Eu fiz um levantamento no meu Instagram, na minha rede social, perguntando quais são as dificuldades das pessoas para escrever um artigo científico, por exemplo, e algumas delas disseram que não tinham incentivo, né? Não tiveram algum professor que motivou, ou que elas não se interessaram, né? De algum modo não acharam que isso era importante, ou que não sabiam por onde começar, ou ainda que tinham outras prioridades e acabaram então deixando a pesquisa, né, num plano secundário. Então são várias as razões pelas quais as pessoas acabam não investindo na pesquisa. E eu tô aqui hoje como pesquisadora, né, já tenho mais de 10 anos aí produzindo artigos, participando de grupos de pesquisa, produzindo capítulos de livro, tem um livro escrito também, e eu quero mais fazer um convite a vocês para que vocês se interessem também pela pesquisa na área do direito, independentemente se vocês estão na graduação ou na pós-graduação. Falando um pouquinho sobre pesquisa, né? O que seria pesquisar? A pesquisa ela está muito relacionada à construção do conhecimento. Então, uma coisa interessante que a gente deve sempre ter em mente assim, é que a pesquisa ela parte de uma dúvida, ela parte de uma incerteza, ela parte de um problema. Ou seja, esse pesquisador que vai fazer essa pesquisa, ele vai responder a um questionamento, a um problema de pesquisa que ele mesmo vai formular, né? E assim ele vai construir o conhecimento, ou seja, ele vai trazer uma contribuição, né, para a sociedade, uma contribuição social de conhecimento. Outra coisa, a pesquisa ela é importante para a gente aliar a teoria com a prática, né? Então é muito importante a gente saber no direito, por exemplo, as teorias, né? As teorias lá do direito penal, do direito civil, mas também trazer isso para casos práticos, para casos concretos. A gente pode, por exemplo, numa pesquisa analisar decisões judiciais e isso, né, entrelaça muito a teoria com a prática. Então isso tudo na pesquisa é possível e torna ela muito importante e muito relevante. E aí também, além dessa questão da construção do conhecimento, da teoria e da prática, a pesquisa ela vai servir para resolver problemas. Então, como eu disse, aquele problema de pesquisa inicial que o pesquisador tinha, ele vai buscar resolver naquele trabalho científico, certo? E aí pode ser um artigo, pode ser uma resenha, pode ser uma dissertação, uma tese, um TCC, tanto faz, né? Todos esses trabalhos científicos, eles visam responder um problema, né? Resolver algum problema de pesquisa. E aí a pesquisa, ela tem vários conceitos, né? Mas o que eu achei, assim, mais sintético para facilitar para vocês é esse aqui, que é o conjunto de atividades orientadas e planejadas para o alcance
busca-se do conhecimento. Então a gente sempre com a pesquisa vai buscar o conhecimento. E aí uma coisa que diferencia, né, essa pesquisa realizada pelos humanos aí é a questão do caráter racional, né? Essa pesquisa sempre vai ser baseada na racionalidade, ela vai ter uma sequência lógica, ela vai seguir algumas normas. Então a pesquisa ela é racional, certo? Indo mais adiante, gente, na questão, assim, da pesquisa no direito, por exemplo, a gente tem uma dúvida, tem um problema, por exemplo, eu posso pensar assim, como que o Supremo Tribunal Federal decide em casos relacionados ao racismo em tais circunstâncias, né? Eu posso querer pesquisar isso. Eu vou utilizar uma metodologia. Então, eu não posso fazer essa pesquisa de qualquer jeito, eu também não posso fazer uma pesquisa baseada na minha opinião pessoal, né? Eu preciso adotar métodos que vão me levar a resposta, né? A solução para aquele problema. Então, assim, a minha fala de hoje, ela não é sobre metodologia científica, né? Eu não vou falar para você sobre os métodos que existem, sobre os tipos de pesquisa que existem. Eu quero mais convidá-los a fazerem pesquisa, né? A ingressarem nesse mundo, a de algum modo fazerem trabalhos científicos. Então eu não é o foco da minha fala falar sobre o método científico, sobre a metodologia, mas ela é importante sim e faz parte, né, da vida do pesquisador. Então sempre a gente tem essa lógica aqui que eu coloquei no material para vocês. Eu tenho uma dúvida, eu tenho um problema, alguma coisa que eu vou querer resolver no meu trabalho. Eu uso uma metodologia que eu vou expor também, né, nesse trabalho e no final eu chego numa resposta, uma solução. Por que fazer pesquisa, né? Vocês podem me perguntar professor, o que tem de vantagem em fazer pesquisa? São muitas, tá, pessoal? Eu coloquei algumas aqui. Aumenta o desempenho acadêmico, porque afinal de contas, se você consegue escrever um artigo científico, por exemplo, de 20 páginas, é sinal de que você tem um potencial bom para escrita. A pesquisa científica, muitas vezes, ela proporciona que a gente apresente esse trabalho para outras pessoas, então a gente também desenvolve a fala, né? Desenvolve a oratória, desenvolve essa questão de se comunicar com os outros. Então, com certeza, a pesquisa vai trazer esse aumento de desempenho acadêmico. Então, a gente vai pesquisar temas amplos, a gente vai pesquisar temas complexos e estando imersos nesse contexto de pesquisa, com certeza a gente vai melhorar também o nosso potencial acadêmico, né? O nosso conhecimento. Além disso, proporcionar aprendizagem e o aperfeiçoamento nos processos gerais de investigação científica. Então, a gente vai evoluindo com o passar do tempo, vai aprendendo, vai se aperfeiçoando. Ainda, prepara o estudante para a pós-graduação. Então, não é obrigatório que um pesquisador vá para a pós-graduação, mas quem já tem publicações, quem já participou de grupo de pesquisa, quem já esteve, né, imerso nesse contexto, tem uma chance maior de entrar na pós-graduação. A pesquisa também ela proporciona uma reflexão crítica, então a gente não vai, por exemplo, só trazer autores que concordam com a gente, né, ou que trazem um posicionamento específico. Normalmente a gente traz vários autores e acaba no nosso referencial teórico trabalhando com várias linhas de pensamento, com vários raciocínios diferentes. Então a gente vai refletir criticamente sobre isso. Além disso, né, muito importante a melhora no currículo. Eu, desde a graduação, por exemplo, já escrevi artigos, já publicava artigos, já viajava o Brasil todo aí para apresentar esses artigos. Então, o meu currículo, desde a graduação, já tem, ele já se sobressai em relação ao de alguns colegas, por exemplo, porque eu participei de grupo de pesquisa, porque eu escrevi esses trabalhos, porque eu busquei então esse conhecimento. Então a melhora no currículo ela é uma consequência natural, assim como entrar no mestrado também não era um objetivo meu, mas foi uma conclusão natural aí quando eu terminei a graduação, porque eu já tinha pesquisa, já tinha essas publicações, já conhecia o meio e me interessei por acabar entrando na pós-graduação. Então assim, gente, a pesquisa ela traz muitas vantagens, tem ainda outras, mas eu acho que essas são assim as mais importantes, aquelas que podem trazer para vocês o desejo, né, de fazerem pesquisa também.
Outra coisa que eu acho muito importante de comentar é essa questão de mitos, né? Muitas vezes as pessoas deixam de fazer pesquisa pensando algumas coisas erradas, né? Por exemplo, eu preciso ser um gênio, né? Eu preciso ser um Einstein, coloquei a fotinha dele ali. Eu preciso ser um gênio para fazer pesquisa? Claro que não, gente. O pesquisador, ele precisa ser dedicado, né? Ele precisa ser interessado, ele precisa buscar a leitura. Então tem que ser uma pessoa assim que tenha interesse em aprender, né? Então quanto mais autores a gente lê, melhor. Quanto mais eventos a gente participa, melhor. Então, com o tempo, a gente vai sempre melhorando. Mas não tem essa questão de ser gênio aí, não é necessário ser muito acima da média para fazer pesquisa, muito pelo contrário, tá? Pessoas normais conseguem publicar artigos científicos, conseguem buscar até revistas interessantes, não tem nenhum problema quanto a isso, tá? O que importa é a sua dedicação, o seu empenho, e é isso que vai trazer os resultados, né, para você durante a sua vida. Outra coisa, eu devo esperar o término da faculdade? Gente, por favor, não esperem, né? Quanto antes você começar a escrever trabalhos científicos, melhor, né? É até melhor que você seja estudante, já comece devagarinho, porque depois, quando você terminar a faculdade, você já vai ter talvez outros interesses profissionais, e aí seja um pouco mais difícil, né, de conseguir coadunar as duas coisas, né? Às vezes é difícil a gente fazer. Tem muita gente que faz mestrado e ao mesmo tempo trabalha, e isso é bem difícil. Então é bom a gente já começar desde a faculdade fazendo pesquisa, trabalhando em artigos científicos, se possível participando de um grupo de pesquisa. Outra coisa, não é necessário participar de um grupo de pesquisa para escrever um artigo científico, por exemplo, né? Você pode fazer isso sozinho. Mas se você conseguir participar de um grupo de pesquisa que seja interessante, que você goste do tema, que você tenha afinidade com o professor, isso sem dúvida vai te trazer muitos frutos, né? Você já vai ter alguns temas ali relacionados ao grupo que vão te ajudar, você vai ter um professor para te orientar. Então, isso é muito importante, ajuda bastante, tá? Não é necessário que você participe desse grupo, mas se você conseguir, né, algum professor para te orientar, participar de algum grupo de pesquisa ainda durante a faculdade, melhor. E por último, né, a questão de, eu preciso inventar roda na pesquisa, ou eu não sei o suficiente, ou eu como estudante, será que eu vou dar conta de escrever sobre um tema tão complexo? Gente, não precisa inventar a roda para escrever um artigo científico ou um outro trabalho. Você precisa ter um tema interessante, ter um problema legal, responder aquele problema, usar alguns autores para embasar o seu referencial teórico, mas você não precisa fazer algo mirabolante, né? Não precisa descobrir um planeta, não precisa resolver a fome mundial, não precisa, né, resolver problemas muito grandes. Você precisa resolver algum problema específico ali que você mesmo vai se colocar. Então, outra coisa positiva na pesquisa é que você vai pesquisar o que te traz interesse, né? Você vai pesquisar aquele problema que te instiga a pesquisar, que te desperta a curiosidade. Então, não tem essa questão de inventar a roda e não busquem isso com a pesquisa, porque não é necessário. Outra coisa muito legal, gente, de falar, evoluir é mudar no tempo. Eu aprendi isso no colégio, tá? A gente tá em constante evolução. É claro que os nossos primeiros trabalhos, né, as primeiras coisas que a gente faz, normalmente elas não vão ser as melhores do mundo, né? Não vai ser a nossa melhor performance, não vai ser o nosso melhor trabalho. Eu lembro que eu tive uma orientadora que disse, né, o teu TCC não vai ser o melhor trabalho da tua vida, e realmente não foi o melhor da minha vida, né? Depois disso ainda veio a dissertação, agora estou concluindo a tese, então a gente vai evoluindo. Então, quando também eu comecei lá atrás a escrever artigo científico, eu não tinha noção, fui aprendendo aos poucos, e hoje eu já estou muito mais tranquila para escrever, já sou avaliadora de algumas revistas, né? Já estou concluindo o doutorado. Então, isso é uma questão de evolução, e a gente vai mudando no tempo, né, de forma gradativa. Então, não adianta a gente querer fazer um melhor trabalho, né, ganhar um prêmio de pesquisa logo de começo, porque isso vai só nos frustrar, vai só nos barrar, né, a nossa capacidade, a nossa vontade de
fazer isso. Então, pensem nisso. Evolução é a mudança no tempo. A gente vai evoluindo aos poucos, né? Isso é gradativo. Não vai ser uma coisa que a gente vai já de início, em 10 dias, escrever um artigo sem nunca ter escrito, né? Não é assim que funciona. Então, a gente precisa ter todo uma evolução, né? Tem um ponto de partida e aí a gente vai evoluindo com o passar do tempo. E aí, nesse ponto, eu gosto muito de mencionar essa frase do Usain Bolt, né? Eu treinei 4 anos para correr 9 segundos. Tem gente que não vê resultados em 2 meses e desiste. E isso é muito verdade, né? A gente, hoje, acho que cada vez mais, né? No século XXI, a gente é muito imediatista, quer resolver as coisas tudo muito rápido, quer tudo para ontem. E, na verdade, tem muitas coisas que elas dependem de uma dedicação mais profunda, né? A gente precisa ficar um tempo estudando, um tempo produzindo, né, um tempo refletindo e principalmente assim na pesquisa, né? Então a gente tem um período de maturação, então as coisas não funcionam de uma hora para outra, tá? Então a gente vai colher os frutos, sim, mas isso provavelmente vai demorar um pouquinho, né? A gente precisa começar, pelo menos. Então, o primeiro passo é começar. Estou aqui instigando vocês a começar. Depois disso, a gente vai vendo como é que fica, né? Qual é o nosso desenvolvimento, como que a gente pode melhorar, como que a gente pode cada vez mais contribuir mais. Então, tudo isso é questão de treino também. A pesquisa envolve muito treino. A gente vai vendo o que dá certo, o que não dá certo, o que é melhor, o que é pior, o que a gente gosta, o que a gente não gosta. E isso tudo é uma questão de conhecimento, né? A gente vai construindo aos poucos. Outra coisa, gente, que é interessante comentar, né? A pesquisa não serve para ser algo, um peso na nossa vida, tá? Eu, pelo menos, não penso assim. A pesquisa tem que ser algo que a gente goste, então, de preferência que seja uma temática com a qual a gente tem afinidade, que a gente tenha curiosidade de pesquisar, que a gente tenha interesse. Né? Daqui a pouco, por exemplo, eu odeio direito do trabalho. Aí, para que eu vou entrar num grupo de pesquisa para pesquisar direito do trabalho? Não faz sentido. Então, daqui a pouco eu gosto mais de direito penal, vou lá num grupo de pesquisa ou começo a fazer leituras para escrever um trabalho sobre direito penal. Isso acontece muito com o TCC, né? Eu digo muito para os alunos assim, pesquisem algo que vocês gostem. Tem que ser uma área com a qual vocês tenham afinidade. Desculpa. Tem que ser uma área com a qual vocês tenham afinidade, porque daí essa pesquisa vai se tornar interessante, vai se tornar atrativa, né? Vocês vão gostar de pesquisar e não vai ser um peso, né? Não vai ser uma coisa que vocês pensem, putz, vou ter que fazer aquela pesquisa. Não, né? Tem que ser uma coisa que vocês tenham afinidade, curiosidade e interesse, tá? Outra coisa importante, gente. Quando a gente vai escolher um tema, né? Quando a gente vai escolher uma temática para pesquisar, a gente sempre tem que pensar assim, precisa ser um tema atual, né? Não vale a pena a gente escrever sobre um tema muito batido, algo muito antigo, que não tenha nada novo, né? Daí não adianta muito. E algo que seja relevante, né? Que tenha uma relevância para a sociedade ou uma contribuição que você pode dar para a sua área de conhecimento, né? Então, eu sou da área do direito, como que eu posso contribuir para as pessoas da minha área também, né? O que eu posso trazer para esses estudantes, para esses pós-graduandos, para esses profissionais, o que eu posso contribuir com eles, tá? Então, sempre a gente tem que pensar assim, por que a gente está pesquisando aquele assunto? Então, ele é atual, ele é relevante e como que isso vai contribuir para a sociedade? Como que isso vai trazer alguma coisa positiva aí para a sociedade, para a nossa área de conhecimento. E aí eu achei interessante trazer aqui para vocês alguns temas atuais no direito, então, para de repente, se vocês tiverem interesse em fazer pesquisa, né? O que é legal de pesquisar agora, no século XXI, né? Em pleno 2021 para 2022. Inteligência artificial é o meu tema, inclusive, da tese de doutorado, um tema muito interessante, tem muitos desdobramentos em várias áreas do conhecimento, né? Não só no direito. Eu sempre pesquisei direito e internet, direito e novas tecnologias, então eu sempre vou intercalando essas áreas do conhecimento, né? O direito com a tecnologia.
Acho que isso é muito importante, muito relevante aí no século XXI. Outra coisa, a utilização das novas tecnologias, né? A gente tem, por exemplo, o processo eletrônico no judiciário, que é uma consequência dessas novas tecnologias aí que trouxeram a sociedade em rede, né? Uma sociedade que se conecta tudo por computador, por celular, né? Então a gente tem hoje um contexto totalmente diferente do que era antes. Então isso tudo tem temas correlatos, né? Temas menores associados a esses temas guarda-chuva que a gente chama, né? E tudo isso vocês podem pesquisar. A questão da inteligência artificial que eu estudo, por exemplo, é a questão do juiz robô. Ah, e podem as máquinas julgar? Será que as máquinas vão substituir o papel do julgador? Ou será que elas vão apoiar o papel do julgador? Como que isso é possível? Será que o uso de um robô, por exemplo, viola princípios constitucionais? Todas essas coisas eu estudo na minha tese de doutorado. Então é uma tese bastante atual, porque a inteligência artificial está sendo muito usada no poder judiciário, né? A gente tem vários algoritmos que estão sendo desenvolvidos, vários algoritmos que estão sendo utilizados pelo judiciário, alguns ainda estão, né, em fase de construção, mas a gente já tem esse paradigma aí da inteligência artificial no judiciário, tá? Então, brasileiro, inclusive. Então, é um tema bem interessante aí para vocês pesquisarem. Outra coisa, né, o direito trabalhista e a uberização do trabalho. Com essas novas tecnologias, com o século XXI, capitalismo, enfim, tudo, a gente teve o surgimento de várias profissões, né? A gente teve uma mudança muito grande no direito do trabalho. E aí, nesse sentido, até esses dias saiu uma decisão do, se eu não me engano, do Superior Tribunal do Trabalho, do TST, Tribunal Superior do Trabalho, reconhecendo o vínculo empregatício do motorista com o Uber. Então, eu posso, por exemplo, escrever um artigo sobre essa decisão judicial, né? Aí eu trago, por exemplo, uma parte doutrinária relacionada a esse tipo de relação de trabalho, posso trazer uma contextualização também do mundo que a gente vive atualmente, e aí eu posso analisar essa decisão do TST num artigo científico, por exemplo. Então, a gente pode usar a jurisprudência, pode usar os casos concretos para escrever, para fazer pesquisa em direito e para escrever trabalhos, né? Pode ser TCC, pode ser dissertação, pode ser tese, pode ser artigo. Todos esses trabalhos podem ser desenvolvidos, gente, com relação a esses temas. Outras coisas bem importantes, direitos e garantias fundamentais no século XXI. Então a gente sabe que o século XXI ele tem um paradigma diferente, né? A gente tem essa sociedade em rede, a gente tem uma temporalidade diferente, muito pautada com as tecnologias, e isso vai trazer claramente violações de direitos, por exemplo, surgimento de direitos, né? Então a gente tem aí várias coisas também no âmbito do direito constitucional que podem ser abordadas. Eu, na minha dissertação de mestrado, eu falei da intimidade na internet, por exemplo, e analisei como que o judiciário, e ali era STF e STJ, né, o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal, como que eles decidiam casos envolvendo violação do direito à intimidade na internet. E aí eu fiz todo um mapeamento ali desde o começo até, se eu não me engano, 2019. Então é um livro que está disponível online, tá? Pela editora FI, se alguém tiver interesse em fazer o download, levando o direito à intimidade a sério na internet, ou levando a intimidade a sério na internet, tá? Todos convidados aí a fazer a leitura. Outra coisa que vocês podem pesquisar, crimes cibernéticos, né? A gente tem vários crimes aí que surgem nesse âmbito da internet. A gente tem a questão da mídia e a influência da mídia no tribunal do júri. Isso é um tema que está muito em alta, porque a gente teve, né, o julgamento da Boate Kiss, a gente teve também o julgamento do menino Bernardo Boldrini, e esses julgamentos foram transmitidos, né, em tempo real na internet para todas as pessoas. Então isso, claro que gera, né, uma comoção social, gera uma interferência, sim, a sociedade toma mais conhecimento de como que funciona o tribunal do júri, e isso tudo é um tema interessantíssimo para vocês também pesquisarem, né, como que a mídia impacta não só o tribunal do júri, mas o processo penal como um todo também. Outra coisa, o pacote anticrime, né? A gente teve várias mudanças aí que vieram desse pacote anticrime, por exemplo, aumentar a pena para no máximo 40 anos. Então,
toda alteração legislativa ela também é interessante para a gente fazer pesquisa, tá? Uma coisa que eu gosto muito de fazer também, além de, por exemplo, eu posso analisar um projeto de lei e verificar se aquele projeto está compatível com a norma constitucional, por exemplo, ou com o Código Civil, né? Eu posso analisar um fenômeno novo e verificar se tem legislação, se não tem legislação sobre ele. E outra coisa que eu gosto de fazer muito é o estudo de direito comparado. Aí, como que é no Brasil a regulação da inteligência artificial e como que é na Europa. Eu fiz isso agora na minha tese também. Estou analisando como que a gente está regulando aqui e como que a Europa está regulando. Isso também traz, né, para a pesquisa bastante relevância, bastante importância, né? A gente tem um fôlego maior quando a gente tem coisas para pesquisar, tá? Então vocês podem usar jurisprudência, vocês podem usar doutrina, vocês podem usar os casos concretos, vocês podem usar dados que constam, por exemplo, os dados governamentais que são divulgados, pesquisas que são divulgadas, vocês podem também utilizar como base para escrever trabalhos. Tem também uma vertente muito atual que é o direito e literatura, então vocês usarem livros para falarem de temas do direito, então tudo isso é muito relevante para a pesquisa. E por fim, outro tema que eu coloquei aqui para vocês seria o ativismo judicial, né? A gente tem cada vez mais esse ativismo judicial, né? Dos juízes tendo que trazer a implementação de direitos que o executivo e o legislativo, por exemplo, não dão conta, né? O judiciário acaba agindo aqui para conseguir garantir direitos e garantias fundamentais, e isso tem sido bastante relevante, assim, essa questão do ativismo judicial. Então é um tema legal também para vocês pesquisarem. Então aqui são só exemplos, existem muitos outros, né? A gente tem muitas áreas no direito e cada vez mais surgem coisas novas, então há muita coisa a ser abordada, né? Então vocês podem escolher o tema de acordo com o que vocês mais se interessarem, sobretudo com a área do direito que vocês mais gostarem, né? Que vocês tiverem mais interesse de estudar. E aí eu queria trazer também para vocês essa ideia dos 4 Ws, tá? Quando a gente faz uma pesquisa científica, a gente sempre tem que responder esses 4 Ws. Quais são eles? So what, que seria qual é a contribuição da minha pesquisa, qual é a novidade da minha pesquisa, o que eu quero, né, com essa pesquisa, para que ela vai servir, né? Qual é o que eu trago de novo, de atual, eu preciso deixar isso bem claro. Depois a gente tem o well done, que seria a confiabilidade. A confiabilidade aqui está relacionada com os autores que a gente pesquisa, com os documentos que a gente traz, né, com as referências que a gente utiliza. Então eu tenho que mostrar para as pessoas que estão lendo os meus trabalhos que aquela pesquisa é confiável. Então essa confiabilidade ela está muito relacionada ao que eu usei, né, de autores, o que eu citei, quais foram as referências. Então isso tudo também vai ter que ficar muito claro no trabalho. Outra coisa é a questão do why so, que seria a importância. Qual é a importância da gente pesquisar tal tema, né? Para que a gente está pesquisando aquilo, o que isso vai trazer de útil e por que isso é importante. Então, isso também é muito legal. E por último, who cares? Quem vai se interessar pelo tema, né? Quem vai se interessar por essa pesquisa também, a gente tem que deixar claro aí no trabalho. Outra coisa que sempre me perguntam, né? Prof, por onde que eu começo a pesquisar? Por onde que eu me insiro na pesquisa? Ou, às vezes, a pessoa nunca fez pesquisa, mas chega lá no trabalho de conclusão de curso e precisa escrever, né? E aí me perguntam, né? Por onde começar? Gente, sempre eu dou essa dica. Comecem pelas leituras. Sempre pelas leituras. Comecem lendo sobre o tema que vocês têm interesse. Então pesquisem artigos científicos na internet, pesquisem livros, busquem na biblioteca se vocês tiverem acesso. E tentem ler, porque assim, quando a gente lê, a gente sabe como que as pessoas da nossa área escrevem. Então, por exemplo, se eu leio artigos científicos já publicados na minha área, eu consigo verificar como que as pessoas escrevem nessa área, né? O que elas fazem, o modus operandi, né? O modo como elas desenvolvem a pesquisa, quais são os métodos utilizados. Então, sempre comecem pela leitura. É a partir da leitura que vocês vão conseguir desenvolver. Vocês não vão conseguir desenvolver um trabalho sem
ter essas leituras prévias, tá? Vocês vão ter que ter essas leituras prévias para daí começar a formular um tema, delimitar esse tema e formular um problema de pesquisa, certo? E aí eu já trago aqui para vocês alguns exemplos de portais, né, de sites nos quais vocês podem pesquisar trabalhos. A gente tem o Google Acadêmico, a gente tem o portal de periódicos da CAPES e a gente tem a plataforma Cielo. Tem outros vários, mas eu cito esses três como os mais importantes assim para vocês pesquisarem sobre o tema que vocês tiverem mais interesse, certo? E aqui, gente, como eu disse, a minha fala não seria sobre metodologia necessariamente, mas eu gostaria de deixar um livro, né, uma obra indicada para vocês, caso vocês tenham interesse em escrever um artigo e queiram saber como que faz a metodologia científica, né, os métodos de abordagem, de procedimento, técnicas de pesquisa, como que vocês desenvolvem, eu indico esse livro, Fundamentos de Metodologia Científica, da Marconi e Lakatos. Elas são bem famosas, esse livro existe, já são várias edições, tá? E ele é muito interessante para vocês aprenderem a fazer metodologia científica, né? Se ainda não tem esse conhecimento, tá? Então ele é um livro bem básico, assim, ele não é voltado ao direito, mas ele traz os métodos científicos, traz as técnicas de pesquisa e ainda fala sobre referências bibliográficas. Então é um livro bem interessante que eu acho que vale a pena de vocês consultarem. E aí, gente, para finalizar a minha fala, né, eu gostaria de trazer uma frase assim que eu levo muito comigo e eu passo também para os meus alunos, que é a seguinte: todos nós temos algo a contribuir com a ciência e com a sociedade. Então, não pensem que vocês não têm nada a contribuir, né? Ou daqui a pouco eu não vou fazer pesquisa, não vou escrever um trabalho porque eu não sou ninguém, né? Quem sou eu na fila do pão, né? Porque eu não tenho essa capacidade. Não pensem nisso, tá? Todos nós temos algo a contribuir com a sociedade e com a ciência. E muitas vezes a gente começa fazendo um trabalho de formiguinha e vai evoluindo, como eu disse para vocês, a gente vai mudando no tempo e vai evoluindo, vai melhorando, vai ficando cada vez melhor, né? As nossas produções vão ficando cada vez mais incríveis e isso é o que nos move. Então é muito importante a gente poder contribuir, né? Pensem assim, que legal ter um livro escrito, um artigo publicado, né? Fazer um TCC legal, tudo isso vai ajudar, né? Tanto a área de vocês, a área do conhecimento de vocês, pode ser o direito, pode ser alguma outra, quanto a sociedade. Então você só tem a ganhar com isso e também ao mesmo tempo trazer uma contribuição positiva aí para a ciência e para a sociedade. E para finalizar, eu gostaria de convidá-los, né, a lerem o meu e-book. Eu tenho um e-book chamado Como Escrever um Artigo Científico do Zero. Então, para quem tem interesse, né, em aprender como escrever um artigo do zero, como escolher o tema, como fazer delimitação, como fazer o problema, como fazer a metodologia, como fazer uma citação, tudo isso eu trago nesse e-book. Ele tem 53 páginas e ele está disponível para venda na internet, então quem quiser adquirir pode entrar em contato comigo ou pode procurar também na internet que vocês vão encontrar, tá? Convido vocês a lerem esse e-book, quem não tem ainda um norte para começar a escrever um artigo, podem comprar esse livro que ele vai ajudar vocês, porque ele é um e-book assim bem prático e bem de fácil compreensão, que vai ajudar muito vocês aí a começar o trabalho. Pode ser também um trabalho de conclusão de curso, enfim, tá? Esse e-book ele vai ajudar bastante vocês nessa parte de escrita de um artigo científico, tá? Desde já, gente, agradeço muito a atenção de vocês, desejo que vocês tenham um 2022 incrível, que seja um ano de muito conhecimento, de muito aprendizado, e me coloco à disposição, deixo aqui o meu e-mail, tá? patricia.adriane@hotmail.com e o meu Instagram, @prof.patriciaor, tá? Podem me mandar mensagem, podem me mandar dúvidas, eu estou à disposição de vocês, tá? E agradeço imensamente ao pessoal que está organizando esse congresso brasileiro online de ensino, pesquisa e extensão, né, o primeiro. E de novo, agradeço demais a organização pelo convite e agradeço vocês pela atenção. Um abraço!